Quantos querem ouvir uma palavra nesta noite? Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. E nós vamos falar hoje um pouco sobre o título Descobrindo o meu propósito de vida. Descobrindo o meu propósito de vida. E eu quero orar com você. Você que já encontrou, deixa a tua Bíblia aberta. Você que vai acompanhar aqui no telão, fecha os seus olhos, por favor. Papai do céu, nós estamos muito felizes por estarmos aqui juntos, reunidos na tua presença. Gratos, Espírito Santo, pela tua presença, pela manifestação da tua presença neste tempo maravilhoso de louvor e de adoração. Mas agora nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Senhor, fale conosco. Use aqui os meus lábios, Espírito Santo, de uma maneira simples. Me ajude a ser objetivo. Ajuda-me a não ceder à inclinação carnal, terrena, humana, de querer se aparecer, de querer me mostrar, de querer impressionar as pessoas. Por favor, me ajude a ser simples, objetivo. E abra o entendimento dos meus irmãos, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Olha, antes de lermos aqui o texto que nós vamos usar como base, Mateus 6, versículo 25 em diante, esse tema, como eu já disse, a gente falou aqui num dos nossos Tadéis faz muitos anos, né? Descobrindo o meu propósito de vida. E eu sei que descobrir o propósito de vida é um processo individual e envolve autoconhecimento, reflexão e também uma busca por significado na vida. E isto, é claro, né, é pessoal, não existe uma fórmula única para isso. Eu não estou aqui dizendo que eu vou ensinar cada irmão de uma maneira pessoal a descobrir qual é o teu propósito, que Deus quer, que você estude, que você trabalhe. Não é nada disso, tá? Então, por que o tema, pastor? Descobrindo o meu propósito de vida. Eu quero te ajudar a compreender qual é o seu propósito de vida como um cristão, como um filho de Deus. Eu estou pregando para a igreja de Jesus, amém? E isto eu posso te garantir que o propósito para todos nós é semelhante. Deus tem um propósito para nós e nós vamos descobrir aqui juntos. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, até o 34, eu vou ler aqui na NVI, você acompanha ou na sua Bíblia ou aqui no telão. São palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou ainda o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Muito bem. Descobrindo o meu propósito de vida. Gente, tudo que Deus criou foi feito com um propósito. Deus não criou, Deus não cria nada sem um propósito. E é claro que
Deus também nos criou com um propósito. A Bíblia, ela nos ensina de uma maneira muito clara que Deus não criou o homem apenas para nascer, crescer, trabalhar, casar, comprar uma casa, um carro, aposentar e morrer. Nós não nascemos só para isso. Nós não nascemos só para ocupar um espaço aqui na terra. E esse texto que nós lemos como base, embora eu não vá pregar sobre ele, mas eu escolhi para usarmos aqui como base, porque esse texto, ou neste texto, Jesus, ele está falando para seus discípulos e também para uma multidão de pessoas. E neste texto, é interessante que Jesus, ele separa a humanidade em dois grupos, e depois, não agora, mas este contexto começa lá no capítulo 5, versículo 1, onde Jesus está ensinando ali na montanha, a gente chama de Sermão da Montanha, e você vai ver no contexto que Jesus está falando para os seus discípulos e também para a multidão. E Jesus, então, ele chama um grupo de pessoas aqui de pagãos, conforme nós lemos no versículo 32, depende da sua Bíblia, tá? Gentios. E o outro grupo, ele chama de discípulos, pessoas que ele estava preparando, né? Não só para ser ali os seus discípulos, aqueles que iriam propagar o Evangelho, mas também os filhos de Deus. E é interessante, igreja, que os pagãos, o que Jesus nos ensina? Que os pagãos, eles nascem e vão direcionar suas vidas apenas para a sua subsistência aqui na terra. Porque geralmente, com todo respeito, um pagão, um gentio, alguém que não conhece Jesus, alguém que só conhece a formalidade da religião, ele vive assim. Porque qual é a vida do pagão? Qual é o objetivo de vida? Ele nasce, depois ele vai se esforçar para comer, para beber, para trabalhar, para conquistar algumas coisas, para garantir a aposentadoria e para morrer. Os pagãos vivem assim. E Jesus fala que nós não temos que viver como, e não devemos viver como os pagãos. E o segundo grupo aqui, Jesus os chamam de discípulos, e os discípulos também fazem tudo isso que o pagão faz, porque também nós precisamos trabalhar, comer, vestir, beber. Só que o foco ou o alvo de um discípulo, de um cristão, de um filho de Deus, não é nada aqui da terra. É o quê? O reino de Deus. A gente entende que o cristão precisa viver uma vida direcionada a fazer a vontade de Deus. Agora, todo discípulo de Jesus, todo aquele que de fato nasceu de novo, aquele que realmente teve um encontro profundo com Jesus, ele tem um alvo, e o alvo dele é cumprir com o propósito pelo qual ele nasceu, e pelo qual ele está aqui no mundo. Agora, hoje eu vou trabalhar com muitas perguntas, né? Eu tenho aprendido, irmãos, que perguntas definem destinos. Então, eu quero fazer várias perguntas dentro dessa palavra. E a primeira pergunta, você já se perguntou qual é o propósito de você estar no mundo e, por exemplo, participando de uma igreja local? Você já parou para pensar, por que eu estou no mundo? Por que eu nasci? Por que eu faço parte de uma igreja? Você já parou para pensar? Eu quero te mostrar, pelo menos em 2 textos bíblicos, o propósito pelo qual você está no mundo e você foi salvo e você continua aqui no mundo e dentro de uma igreja. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha o propósito: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora preste atenção. Pedro, ele não estava escrevendo para pecadores, para ímpios, para pagãos. Ele estava escrevendo para a igreja. Ele estava dizendo que nós, igreja, somos o quê? A geração eleita, o sacerdócio real. Gente, você
é incrível, mas muitos cristãos ainda não têm esse entendimento de que hoje, no Novo Testamento, o sacerdócio não é mais elitizado. Ah, não, tem um pastor, o bispo, o apóstolo, nós somos todas ovelhinhas de Jesus. Não, a Bíblia nos garante, todos nós somos sacerdócio santo. Deus quer usar cada um de nós. Pedro estava escrevendo para a igreja, não era para bispo, para pastor também, era para a igreja. Todos nós somos sacerdócio. Deus quer usar a sua vida. Amém? E tem outro texto que eu gosto muito, 2 Coríntios 5:20. Então Paulo também vai escrever, inspirado pelo Espírito, à igreja de Coríntios. 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo também está escrevendo para a igreja, para irmãos. Não é para pagãos, para pecadores, e também não é para os pastores e bispos. Ele está escrevendo para a igreja e está dizendo: nós somos embaixadores da parte de Cristo. Você é um embaixador celestial, meu irmão. Então, qual que é o seu propósito? Está aqui o teu propósito. O seu propósito como cristão é cumprir com essa função de sacerdote e embaixador de Cristo aqui na terra. E a pergunta é: você está cumprindo com esse propósito? Imagina que o Senhor Jesus aparecesse para você nessa noite, quando você for ali dormir, e perguntasse isso: filho, você está cumprindo com o propósito pela qual eu te salvei e deixei você aqui no mundo? Você está me representando? Você é um embaixador aqui na terra? Você é realmente um sacerdote? E eu gostaria de fazer mais algumas perguntas. Talvez essas não sejam assim perguntas muito éticas, mas são perguntas reflexivas. É para você pensar, para mim pensar, para nós pensarmos. A primeira pergunta, e eu fiz questão de colocar aqui para você focar também, até mesmo no telão, né? A primeira pergunta é essa daqui, ó: o que as pessoas dirão sobre você no dia do seu funeral? Como eu disse, eu sei que não é muito ético, né? Poxa, pastor, eu não vim aqui para falar do dia que eu vou morrer, mas tudo bem, nós somos cristãos e Jesus já resolveu o problema da morte lá na cruz do Calvário. Para nós o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas a pergunta é, olha só, o que as pessoas dirão sobre você no dia do seu funeral? Porque eu fico pensando, né? Eu vou falar de mim, tá? Imagina então, eu estou lá sendo velado. Aí se eu morrer logo, eu quero ser velado na igreja. Fique registrado isso, tá? Mas eu vou viver muito, em nome de Jesus. Eu quero viver até Jesus voltar, mas Ele que sabe, né? Mas imagina aquela multidão e eu estou lá sendo velado. É claro que eu não vou estar ouvindo, vou estar com na glória, né? Mas o que as pessoas dirão sobre mim? Será que eles vão falar assim: ah, o Ney, rapaz, esse cara era um santista roxo, sofreu aqui, coitado, né? O que eles vão falar de mim? Falar: ah, rapaz, esse cara aí, ó, trabalhou lá no cartório, o cara, ele, sabe, gostava de churrasco, esse cara aqui. Lembra que esse cara... O que as pessoas, elas vão dizer de você? Ah, rapaz, o cara ganhou muito dinheiro, hein? Ó, deixou casas para os filhos aí, foi um bom empresário. Ó, o que vão dizer? Uma segunda pergunta: o que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito no seu funeral? O que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito no seu funeral? E, irmãos, a Bíblia dá testemunho, por exemplo, do que falaram sobre o rei Davi depois de séculos que ele morreu. Então a gente tem, eu amo essa passagem. A gente encontra muitas referências de Davi no Velho Testamento, mas também no Novo. E para mim essa passagem de Atos 13 é incrível. Paulo, ele estava pregando possivelmente na Antioquia da Psídia, e ali no seu sermão ele fala essas palavras aqui, Atos 13:36, sobre Davi. Tendo, pois, Davi, você vê que nem usa o rei Davi aqui, tendo, pois, Davi servido ao quê? Ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Agora, olha aqui para mim. Eu acho esse texto maravilhoso, porque a Bíblia não fala, tendo Davi ganhado muito dinheiro, ele morreu. Tendo Davi
sido o maior rei de Israel, ele morreu. Tendo Davi sendo talvez o rei mais famoso de Israel, ele morreu. Não fala nada disso, não fala nada disso. Fala, tendo Davi o quê? Cumprido ou servido ao propósito de Deus. Davi, ele é lembrado como um homem que serviu, que cumpriu o propósito de Deus. Amados, eu confesso para os irmãos, eu tenho buscado viver em função disto, cumprir o propósito de Deus na minha vida. Para mim não há motivo mais nobre do que este, viver para cumprir com o propósito de Deus, estar aonde Deus quer que eu esteja, fazer o que Deus quer que eu faça, falar o que Deus quer que eu fale. Eu busco isso mais do que o rico, ele cobiça pelo dinheiro, né? O avarento cobiça eu cobiço por isso, cumprir com o propósito de Deus. E penso que todos nós precisamos buscar isso. O que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito no funeral? A minha resposta, eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e falassem, olha, esse cara não foi perfeito, mas pense em alguém que cumpriu com o propósito de Deus na vida dele, viveu para Jesus. E uma terceira pergunta, o que você dirá ao cruzar a linha de chegada da sua vida? O que você dirá ao cruzar a linha de chegada da sua vida? Porque, gente, a Bíblia diz que nós vamos continuar falando na eternidade, amém? O que vai ser desfeito é o nosso corpo, vai ser sepultado, né, vai entrar em decomposição, como foi com Davi, mas o nosso espírito vai viver diante de Jesus. E a pergunta, o que você dirá ao cruzar a linha de chegada de sua vida? E eu tenho aqui 2 exemplos bíblicos, né, do que eles disseram quando estavam cruzando a linha de chegada. Jesus, que é o nosso maior exemplo, João 17:4. Jesus, ele está aqui terminando o seu ministério como homem, alguns chamam de oração de prestação de conta. Jesus, ele vai orar por ele, depois Jesus vai orar pelos seus discípulos, mas quando Jesus está orando por ele, olha o que Jesus ora ao Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, ele estava dizendo assim, Pai, eu cumpri com o propósito pela qual o Senhor me enviou na terra. E gente, eu amo isto, eu amo demais, de paixão esse versículo, porque tudo que eu desejo, chegar diante de Jesus, não é falar, Pai, olha, eu deixei casa para os meus filhos, eu deixei um monte de dinheiro lá no banco, Deus, o que eu quero é chegar e falar como Jesus, Pai, eu te glorifiquei, concluindo, completando, terminando a obra que o Senhor me confiou. Agora, eu disse aqui pela manhã que eu me lembrei de um irmão que, acho que foi ano passado que ele partiu para Jesus, e eu já contei isso, e eu penso que eu vou contar muitas vezes, que isso marcou a minha vida, e eu vou levar para o resto dos meus dias. Esse irmão, ele se converteu aqui com nós, num culto de virada, um senhor, ele ficou conosco talvez uns 7, 10 anos aqui, ele teve um encontro de fato com Jesus. E esse senhor, a minha esposa principalmente, sempre ficava, irmão, você precisa trabalhar para Jesus, vamos fazer alguma coisa para Jesus, eu vou fazer, sabe, uma hora vai e tal. Olha, ele ficou assim todo o tempo na igreja, 7, 10 anos, e ele ficou doente, e eu fui ver esse irmão algumas vezes, e me marcou muito, porque a última vez que eu fui ver ele, eu não vou falar o nome dele aqui, porque não convém, mas eu estava ali falando de Jesus para ele, irmão, você está em Cristo e tal, e ele chorava de uma maneira compulsiva, assim. Eu falei, irmão, por que você está chorando tanto? Você não tem certeza da tua salvação? Ele falou, pastor, eu não estou chorando por conta disso, eu tenho certeza, eu sou salvo pelo sangue de Cristo, não é pela minha justiça. Eu falei, então por que você está chorando? Ele falou, eu estou chorando porque eu fiquei tantos anos dentro da igreja, eu não fiz nada para Jesus. Eu estou chorando, pastor, porque quanto tempo eu fiquei sentado, e a pastora, ele se referiu à minha esposa, me chamava, irmão, vamos fazer isso, depois, agora eu estou assim. E eu ainda falei para ele, meu querido, Jesus, ele pode te dar mais uma oportunidade, e você pode trabalhar para Jesus. Mas ele não teve essa oportunidade, ele partiu mesmo para Jesus.
E aí, o que você dirá ao cruzar a linha de chegada da sua vida? Talvez essas foram uma das últimas palavras. Fiquei 7 anos em Jesus, na igreja, não fiz nada para Jesus. Agora, o segundo exemplo que eu acho incrível, porque talvez você fale, pastor, você leu aí sobre Jesus, mas tudo bem, Jesus, ele escreveu isso, ele está falando do que ele fez como homem aqui na terra. Mas vamos lá, apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, está registrado aqui talvez uma das últimas palavras de Paulo também. Ele estava preso quando escreveu essa carta para Timóteo. 2 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ou seja, ele estava quase já sendo martirizado por amor de Cristo. Está próximo o tempo da minha partida. E o que ele diz? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu fiz o que nasci para fazer. Eu cumpri com o propósito de Deus na minha vida. E talvez para alguém que não conhecesse a Jesus, olharia para Paulo e diria, esse cara era muito inteligente. Alguns acham que Paulo foi até um filósofo. Esse cara era muito inteligente. E olha como ele terminou a vida numa cadeia, preso. Porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, têm essa visão tacanha, terrena. Mas aqui está Paulo batendo no peito e dizendo assim, quase na linha de chegada, quase entrando lá na glória, falando, combati o bom combate, terminei a corrida, eu guardei a fé. Isso é lindo, gente, porque se você ler a biografia de George Miller tinha 70 anos de idade, quando o Senhor falou com ele, George Miller, você tem sido um grande homem de oração, mas intensifica a tua oração, porque ainda eu vou te usar poderosamente. E diz a biografia, depois você procura para ler. Ele morreu acho que mais ou menos com 95 anos, dos 70 anos aos 95, ele fez muitas coisas, rodou o mundo, ganhando almas para Jesus. Porque talvez você está aqui e você fala, pastor, é uma pena que eu já estou com a idade avançada. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, o que você dirá ao cruzar a linha de chegada da sua vida? E entenda, querido irmão, querida irmã, só há alegria, só há satisfação, só há realização na vida do cristão, quando ele descobre e vive de acordo com o propósito de Deus. Entenda isso. Gente, há muitos cristãos tristes e vazios dentro das igrejas. E por quê? Porque ainda não descobriram ou não entenderam o seu propósito de vida. Pensa comigo. Eu não estou dizendo que todo mundo que está com depressão, triste dentro da igreja, é porque não está cumprindo com o propósito de Deus. Mas eu posso te garantir que boa parte é sim. São pessoas que às vezes falam, eu tenho um casamento feliz, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom trabalho. Por que eu vivo nessa tristeza? É porque, com todo respeito, às vezes a gente vive como o mar morto, a gente só recebe, a gente não quer dar nada para ninguém, a gente não quer servir, a gente não quer cumprir com o propósito de Deus. E essa frase, eu acho ela muito linda, essa frase, que eu quero deixar para a sua reflexão, para a minha reflexão. Olha só, nossa verdadeira felicidade não está em realizar os nossos sonhos, mas em viver os sonhos de Deus para nós. Eu vou repetir, a nossa verdadeira felicidade não está em realizar os nossos sonhos, mas em viver os sonhos de Deus para nós. Porque o Salmo de número 16, versículo 11, diz que é na presença do Senhor que há abundância de alegria, gente. E olha essa tradução do Salmo 16, 11, na NTLH, está escrito assim, tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Presta atenção, você sabe o que te enche de alegria e te traz felicidade para sempre? Não é o dinheiro, não é o trabalho, não é o sucesso, sabe, nas redes sociais como muitos estão buscando. O que te faz realmente alegre, que enche você de felicidade, é você estar cumprindo o propósito de Deus. É você estar onde Jesus quer que você realmente esteja. É você fazer o que Jesus quer que você faça. A outra frase que diz assim, a plena realização pessoal não reside na satisfação dos próprios desejos, mas na fiel execução dos propósitos divinos para a nossa existência.
Isso é interessante porque em João 4,34, Jesus disse assim: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, a minha comida, e quando a gente fala de comida, a gente fala de algo essencial para a nossa vida, e aquilo que a gente deseja muito, porque eu sei que assim como eu, você gosta de um bom prato, de uma boa refeição, de um bom alimento, mas Jesus está falando o que traz mais satisfação para mim, sabe, a minha comida, o meu maior desejo é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Então, este é o propósito de Deus para nós, sabe, eu sei que talvez você está me ouvindo, fala: pastor, mas eu tenho um sonho de ser um engenheiro, um médico, um juiz. Não tem problema nenhum com isso. Daqui a pouco eu já vou encerrar, e você vai entender que Deus pode e quer usar você, e por isso que eu comecei dizendo que eu não tenho direito de falar sobre o teu propósito de vida pessoal lá fora, no sentido de você viver socialmente e você ter algo realmente para fazer também, ou que Deus queira que você faça lá fora, mas a questão é você entender como cristão, Deus quer usar você, não importa se é como juiz, se é como médico, se é como um coletor, um servente, todas as funções e profissões são nobres, mas o que eu quero que você entenda, você é um embaixador de Cristo. Alguns de vocês talvez já ouviram a história de Billy Graham, morreu recentemente, e conta que Billy Graham, ele recebeu um convite para se candidatar à presidência dos Estados Unidos, e há quem diga que foram dos dois partidos, né? Tanto os democratas lá como o democratas, e o outro é o republicanos, né? E sabe qual foi a resposta de Billy Graham? Diz que ele respondeu assim, ó: não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser presidente dos Estados Unidos. Vocês querem me rebaixar de cargo? Alguns entenderam. Uau, como assim? Ser presidente dos Estados Unidos? Todo mundo queria ser presidente da maior potência, da maior nação do mundo, mas não Billy Graham. Ele está dizendo: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser embaixador dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos. E muitos de nós estamos trocando esse privilégio por muito menos. Ah, eu daria tudo por uma porta de emprego. Ah, eu daria tudo por uma realização pessoal. E tem sido assim. Gente que às vezes tem um lindo ministério, mas entrega o ministério, porque agora ele quer cumprir a vontade dele. Eu disse aqui pela manhã, quando a pessoa chega em nós e fala assim: pastor, eu estou entregando o meu cargo. Pastor, eu não quero mais ser um ministro de louvor, eu estou te entregando o ministério. Pastor, eu estou te entregando minha célula. Pastor, eu não quero ser mais diácono. A gente não quer magoar ninguém, ok? Mas eu falo: meu querido, tudo bem, o que eu posso fazer? Mas eu deveria dizer para ele assim, falar: olha, deixa eu te perguntar, quem te deu o ministério? Eu sei que todo mundo é espiritual, fala: não, foi Deus que me deu. Aí eu deveria responder: então vai lá, ora, entrega para Deus, não é para mim que você tem que entregar. Você fala que você não quer mais, você encontrou alguma coisa mais nobre para você fazer. Então, meu irmão, eu quero entrar aqui na parte final, dando algumas dicas sobre como você saber se está vivendo dentro do propósito de Deus, este propósito. Porque talvez você me ouviu até aqui e falou: pastor, mas será que eu realmente estou vivendo dentro desse propósito de Deus? E eu quero deixar mais algumas perguntas reflexivas para você pensar. E a primeira perguntinha é essa daqui, ó: o que você tem feito? Tem colaborado para o avanço do reino de Deus? Eu vou repetir: o que você tem feito tem colaborado para o avanço do reino de Deus? E eu quero deixar muito claro que para você cumprir com o propósito de Deus, você não precisa ser um pastor de tempo integral. Você pode, com certeza, cumprir o propósito na família, no trabalho, no colégio, aonde você estiver. E nós temos aqui um exemplo bíblico disto. Eu amo esse homem, embora seja muito pouco falado nas Escrituras, foi apenas um cooperador de Paulo, mas esse Epafrodito, ele me desafia. Vamos ler aqui 3 versículos só sobre ele. Filipenses 2, versículo 25, 29 e 30. Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Filipe, e ele escreve aqui sobre Epafrodito: no entanto, julguei necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão,
cooperador e companheiro de lutas. Olha só, recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, presta atenção agora, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Uau! Como eu oro para que nesses últimos dias o Senhor levante Epafroditos, homens que realmente estejam dispostos a se entregar pela obra de Cristo. Então, o que você tem feito? Tem colaborado para o avanço do reino de Deus? É uma pergunta que você precisa responder, e você vai saber se está ou não cumprindo com o propósito que Deus tem na sua vida como cristão. Uma segunda pergunta: você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? Repito, você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? E também não precisamos ser um pastor tempo integral para isso, para influenciar as pessoas, muito pelo contrário. Deus quer que você seja uma boa influência na igreja, sim, mas também na sua família, que é o teu primeiro ministério, lá no trabalho, no colégio. Eu louvo a Deus porque eu algumas vezes disse que os meus 2 filhos estavam afastados, e hoje, pela primeira vez, eu posso dizer, os meus 2 filhos estão voltando para Jesus, e logo, logo vocês vão ver ele aqui no altar ministrando. Mas eu sempre falei para os meus filhos, eu falei: filhos, não espere que o pai vá deixar uma herança para vocês. Eu não vou deixar uma herança, dinheiro, casas, bens, mas eu quero deixar um legado para vocês, porque eu aprendi que herança é aquilo que você deixa. Legado, ou seja, a herança é aquilo que você deixa para os filhos, o legado é que você deixa nos filhos. E eu falo para eles: eu quero influenciar vocês. E eu gosto de ouvir meus filhos falando: pai, para nós o senhor já é uma influência. Mas olha, muitos de nós, com todo o respeito, nós não estamos vivendo nem o propósito de influenciar as pessoas nos ambientes que nós muitas vezes estamos ali envolvidos. E nós não podemos, como cristãos, presta atenção, separar a vida cristã da vida secular. Spurgeon disse que para um cristão tudo é sagrado. Não tem esse negócio de secular, não tem esse negócio de, não, eu sou evangélico aqui, cristão, mas lá no meu trabalho não tem nada a ver. Olha o que Paulo, ele escreve para Timóteo. Eu acho isso lindo, porque Timóteo era um jovem pastor, e Paulo estava instruindo ele, 2 Timóteo 3,10, mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo, e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Então olha só, Paulo exerceu uma grande e santa influência na vida de Timóteo, e na verdade até hoje ele continua sendo exemplo para todos nós. Isso é muito lindo, porque a pergunta é: será que eu, e será que você, será que nós podemos dizer isso para as pessoas no trabalho, na família, na sociedade? Você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo, qual é o meu propósito de vida, qual é a minha fé, a minha paciência, o meu amor, minha perseverança. Porque é muito lindo quando a gente pode falar como Paulo falou para os coríntios. Ele muda a ordem, porque ele diz para a igreja, para os irmãos de Coríntios: eu quero que vocês sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Talvez o mais lógico seria ele dizer: olha, eu quero que vocês imitem a Cristo como eu estou tentando imitar. Não, mas ele joga toda a responsabilidade sobre ele. Eu quero que vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É muita ousadia, sim ou não? Alguém que está vivendo para Cristo, que está cumprindo o propósito. E a minha pergunta, que eu repito: você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? Será que as pessoas podem ver você lá na tua casa, no teu trabalho, e falar: eu quero ser como esse rapaz? Porque para mim isso é glorioso. Se for para ser cristão, eu quero ser como ele. Eu quero agir como ele. Eu quero falar como ele. Eu quero tratar as pessoas como ele. É lindo isso. Uma terceira pergunta para saber se nós estamos cumprindo com o propósito de Deus como cristão: você tem dedicado tempo para servir ao seu próximo? Você tem dedicado tempo para servir ao seu próximo? Porque olha aqui para mim,
estou quase acabando. Por vezes, nós queremos ser bem cuidados, amém? Mas nós não queremos cuidar de ninguém. Essa é uma grande realidade. A pessoa fica brava que às vezes ficou doente e ninguém foi ver ela. Mas pergunta se alguma vez ela já foi ver alguém que ficou doente. A pessoa muitas vezes, ela quer amor, ela quer atenção. E é um direito de todos nós sermos bem cuidados, a gente ensina isso para a liderança, mas muitas vezes nós não queremos amar ninguém, a gente não quer dar atenção para ninguém. E agora você quer ver um exemplo bíblico? Eu estou falando de pessoas comuns aqui, que eu estou usando como exemplo. Epafrodito não era um pastor, não era um apóstolo, era um cooperador, era alguém que tinha uma vida como você, que trabalha, que tem família. E agora, vamos ver um exemplo de quem dedicou tempo para servir o próximo, que também não era uma apóstola, não era uma pastora, era uma pessoa comum. Atos 9:36, na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus, chamada Tabita. Esse nome em grego é Dorcas. Ela usava, o que, gente? Todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os... Como que você tem usado o teu tempo vago? Com todo o respeito, com internet? Com rede social? Com séries? Tabita, ou Dorcas, ela usava o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. E eu não tenho tempo para entrar no texto, mas ela semeou bondade e ela colheu milagre. Que essa mulher morreu, alguém falou, manda os apóstolos vir orar por essa mulher, porque essa mulher, ela é incrível, ela ajuda as pessoas. E ela foi ressuscitada. Agora, presta atenção. Eu às vezes ouço pessoas dizerem, pastor, mas não tem muito o que fazer hoje, né? Como assim? Como assim não tem o que fazer? Bom, especialmente você que participa dessa família local. Se tem algo que nós temos aqui, irmãos, é trabalho. Dentro da igreja e fora da igreja. Você vê, essa semana eu estava conversando com o Mateus, o filho do Carlos e da Alessandra. Falei, aí, como que está o projeto aqui do Anderson? Futsal com os adolescentes. Falou, pastor, eu não estou participando eu estou ajudando o Anderson, porque não tem ninguém para ajudar ele. Eu falei, como assim? Não tem ninguém para ajudar o Anderson no projeto social de sábado de manhã. Porque ele está fazendo um lindo projeto com os adolescentes aqui, semeando palavra, dando uma refeição para vocês. E não tem ninguém, o Anderson está sozinho. Um adolescente teve que se levantar e falar, eu não vou brincar, eu vou ajudar. Porque não tem tempo, as pessoas não têm tempo. Olha lá o nosso projeto social no Mão Divina. Tem uma reunião com eles agora, terça-feira depois do culto, para a gente fazer ajustes. São sempre os mesmos. Muita gente poderia estar ali aos sábados de manhã, falando, não, eu vou ajudar a cozinhar, eu vou ajudar, mas nunca tem tempo. Temos casas de apoio lá, poderia estar ajudando. Então, irmãos, você tem dedicado tempo para servir o seu próximo? Célula, às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo para mim abrir minha casa, ser um hospedeiro, uma casa de amor, sabe, né, pastor? É tudo muito corrido. E eu disse aqui pela manhã, meu irmão, olha aqui para mim, por favor. Você imagina você, se você chegasse por aquela porta, e todo mundo aqui, os ministros de louvores, os pastores, que aqui só eu sou integral ainda. Então, imagina que os pastores, os ministros de louvor, os diáconos, aquelas pessoas que ficam na recepção sorrindo para você, os guardiões, o pessoal da mídia, do som, todo mundo pegasse greve, falava, não vou fazer nada, não chega. Como que a gente ia fazer um culto como esse? Minha esposa e eu, sozinho. E deixa eu dizer para você, todos eles trabalham. Todos eles, a maioria deles, desculpa, tem filhos, tem uma vida como você, mas eles decidiram usar o teu tempo para fazer o bem e ajudar as pessoas. Você tem dedicado tempo para servir ao seu próximo? E eu sei que muitos de vocês têm dons, talentos e com todo carinho estão enterrando. E eu quero concluir dizendo para você, a felicidade de muitas pessoas, olha só, a infelicidade de muitas pessoas que estão dentro das igrejas é porque não estão cumprindo com o propósito de Deus. Então, lembre-se, nossa verdadeira felicidade não está em realizar os nossos sonhos, mas em viver os sonhos de Deus para nós. Irmãos, tem muita gente do nosso lado que está morrendo sem Jesus. E muitas vezes nós não falamos de Jesus, nós sequer convidamos a pessoa para convidar, para vir à igreja, participar do culto com nós. O louvor vai ser tocado ou o pessoal vai vir? Vai ser tocado? Tá.
Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor.